Nós estamos conversando sobre um salvo miserável ou um miserável salvo. No primeiro momento desse nosso encontro, nós falamos sobre o miserável salvo. Na expectativa de Paulo, na sua carta em Romanos, no capítulo 7, quando exatamente no versículo 24 ele diz assim: miserável homem que sou, quem me libertará do corpo dessa morte? Graças dou a Cristo Jesus, versículo seguinte. E ali nós trabalhamos um pouquinho sobre isso, que nós somos miseráveis, entendemos isso, mas nós somos salvos por Cristo Jesus. Mas na semana passada nós falamos sobre o inverso disso. Ao lado de miserável, salvo, nós invertemos e colocamos um salvo miserável. E a ideia do salvo miserável é a gente tentar compreender a expectativa do que Deus fez com a gente. Ele tratou a gente, Ele nos salvou, nos perdoou, nos justificou, enfim, como nós já falamos. Mas parece que a gente não vive isso. Parece que nós vivemos como um salvo escasso, como a miserabilidade da palavra traz. Um salvo que não é completo. É um salvo do Paraguai. Você foi salvo mais ou menos. Você se encontrou com Jesus mais ou menos. Porque a sua vida não demonstra um salvo vivente. Nós falamos que isso na semana passada, se você quiser conferir lá no YouTube, já está lá para você assistir. Nós conferimos ali e percebemos que uma das formas que tem atrapalhado a gente a ser um salvo verdadeiro e não um salvo miserável, é a forma com que a gente vê. São os nossos olhos. Estamos cegos diante daquilo que Deus fez e diante daquilo que Ele poderá fazer sobre nós. Falamos sobre isso a respeito do livro de 1 Samuel, capítulo 17, na história de Davi e Golias. Lembra? Que a gente precisa alinhar os nossos olhos com os olhos da fé, como Davi tinha. Além de tudo, olhar e fazer e entender aquilo que Deus está querendo para nós. E viver com Deus o tempo todo, antes, no meio e depois das nossas batalhas. Mas hoje eu gostaria de desafiar você no segundo momento sobre um salvo miserável. É tentar entender o que nos faz viver como um salvo miserável. Por que a gente já tem o diagnóstico de que, talvez dentre nós aqui, muitos cristãos têm uma séria dificuldade de estabelecer uma coerência entre o que creem e a realidade da vida. Tem uma dificuldade gigantesca em perceber que a realidade da vida e aquilo que a gente prega no domingo, ou o nosso culto, o nosso encontro e aquilo que a gente vive no final de semana e durante a semana, parece que não faz sentido, as duas coisas são tão distintas e distantes. Como eu tenho conversado com algumas pessoas, e talvez fazendo algumas perguntas da nossa natureza humana, você já se perguntou se as suas orações são ouvidas por Deus? Ou talvez em um instante da sua vida dizendo assim: poxa, será que Deus está ouvindo a minha oração? Parece que Ele não me ouve. Parece que está tão distante, ou a circunstância, eu não sei o que aconteceu com você, mas parece que não está passando do teto as minhas orações. Ou talvez alguma coisa no seu coração, quando você pensa: poxa, meu filho ou meus pais estão doentes. E aí você começa a lidar mais perto com a morte, porque está lidando com a dor, com perder pessoas, estar perto de gente. Como é que você lida? O que é a fé que você tem? O que tudo aquilo que faz com você faz sentido para a sua história diária? O Salmo de número 37, coloca para mim, Caio, por favor, versículo 5. Ele nos traz essa expressão que muitas vezes nós separamos. Entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele, e o mais Ele fará, ou nessa tradução, e Ele agirá. Talvez você se encontre nesse texto, mas você não consegue percebê-lo, eu vou abrir um pouquinho para você entendê-lo. Tem gente que entrega o caminho ao Senhor, mas não confia. Tem gente que diz que confia, mas não entrega. Deu para entender? Quem somos nós aí? Entregamos o nosso caminho dizendo: Senhor, como oramos aqui, as tuas mãos estão o meu futuro, Senhor, tu podes colher tudo, tu fazes tudo, me conduza, tal. Aí Deus falou: então tá bom, me entregou, entreguei, então confia em mim que eu estou na frente. Não. Aí você faz do jeito que você quer, no tempo que você quer, porque Deus está demorando, Deus não está fazendo do seu jeito. Senhor, o senhor errou aí, era para fazer assim, ó.
E às vezes nós até confiamos, Senhor, confio que o Senhor é bom, maravilhoso, mas a gente não entrega o controle. Ou a gente entrega, mas acha que Deus não é capaz de fazer. Por isso que o texto do Salmo, ele é extremamente completo e não pode ser separado. Entregue o seu caminho e confia. Se você fizer um só, não vai rolar. E a deturpação que a gente tem nessas circunstâncias é que nós nos convertemos, mas nós não permitimos que Deus mude a nossa mente, os nossos pensamentos. Que é a segunda característica que a gente vai precisar tratar agora, que é a primeira que atrapalha a nossa ação de ser salvo e nos tornamos salvos miseráveis, é o ver, mas a segunda é os pensamentos que rodeiam a minha e a sua cabeça. Segundo os especialistas, nós temos uma média de 60 mil pensamentos por dia. E às vezes eles se repetem. E às vezes eles se multiplicam. Agora, talvez, se você não está concentrado aqui, você está viajando na maionese com um monte de coisa. É pensamento que vai. Como diz Augusto Cury, SPA é a síndrome do pensamento acelerado. Aquela loucura. A gente fica... 60 mil. Talvez alguns de nós passa do 100, né? Porque tem insônia. Porque nós dormir era hora de estar aguardando, calmando, está ali. Pensamentos. Mas como que você trata com os seus pensamentos? As emoções que eu tenho, os sentimentos que eu tenho, eles decorrem dos meus pensamentos e das minhas convicções. Por isso que, voltando um pouquinho, as reações que eu tenho a partir das minhas emoções, os sentimentos que eu tenho a partir dos ambientes que eu vivo, elas são resultados dos meus pensamentos e das minhas convicções. E como nós falamos semana passada sobre o texto de 1 Pedro, quando ele vai dizer que a gente precisa crescer, esforçar em crescer, para que a gente tire a cegueira do nosso coração e nos pareçamos mais com Jesus. Aqui talvez o texto que eu queria que você deixasse para entender, Romanos 12, por favor, Caio, exatamente no versículo 2, olha o que a palavra de Deus diz, Romanos 12, 2, não se amoldem ao padrão deste mundo, mas transformem-se, pela renovação do quê? Da vossa mente. Numa outra tradução, não permitam que o mundo façam, moldem, ou sejam aqueles que instruem vocês, mas renovam-se, transformem-se, metanoia, mude a sua mente. Porque só com a mente mudada, transformada, nós vamos experimentar qual é a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Ou seja, se você ler de baixo para cima, você vai entender como que eu vou experimentar a boa, perfeita e agradável vontade de Deus? Quando você mudar a sua mente. E não permitir que o mundo molde a sua cabeça. E eu tenho visto, e isso tem sido de forma comum, que a conversão de muitos de nós tem dado-nos consciência de que a gente, às vezes, moral e eticamente precisamos nos ajustar. Como, por exemplo, aquela convenção ou convencimento do passado, quando diz, você é crente? Ah, eu sou crente. Ah, crente não bebe, não fuma, não faz isso, não faz. Então eu crente por aquilo que ele não faz. Mas o Evangelho de Jesus não é para nos trazer uma conversão por aquilo que nós não fazemos. Não que não devamos não parar de fazer. Mas o Evangelho de Jesus é tão transformador, é tão metanoia na nossa cabeça, que ele deveria produzir em nós uma transformação de mente para você não fazer, não porque alguém parou ou alguém mandou você parar de fazer, mas porque a sua mentalidade começou a mudar. Você enxerga as coisas e as pessoas, o jeito, de forma diferenciada. Você não fica mais daquela forma ou daquele jeito, olhando para as mesmas circunstâncias. Não, a minha mentalidade mudou. Como nós estamos falando nesse sentido, inclusive hoje, a respeito de eleições, e vocês sabem que eu tenho um grau um pouco diferenciado nesse sentido, e eu fiquei tão desapontado com esses dias, um rapaz chegou para um outro amigo nosso, e contando assim, fechei com a igreja X. Eu falei, como que fecha com uma igreja X? Dei umas telhas lá para um pastor lá, e ele vai ajudar a gente com os votos. Aí esse amigo disse para ele, sem vergonha, o sei e o pastor. Mentalidade.
Mas quando a gente não tem essa mentalidade, irmão, a gente fica do mesmo jeito. É um mundo que vai moldando a gente, e o mundo vai trazendo algumas histórias, algumas propostas, alguns conflitos, e a gente não conhece a verdade, e a gente vai se amoldando a essas verdades terríveis que o mundo traz. E Jesus vem e diz para nós, ó, isso aí vocês vão perder. Se você não transformar, Paulo dizendo, renovar, mudar, metanoia, fazer a transformação perfeita daquilo que eu era e hoje sou. Numa outra tradução, se você não autoanalisar as suas próprias convicções, à luz da palavra, à luz da cruz, você vai continuar o mesmo, não foi Jesus que você encontrou. E quando eu vejo essas situações no nosso país, questão de eleições, né, as pessoas vendendo o seu voto, ou fazendo algo pela nossa cidade, de forma tão fútil, tão banal, tão egoísta. Aí a pessoa diz, pastor, você acha que esse jeito de ser igreja na política vai mudar? Eu falei, eu acho que nós vamos precisar de umas 3 gerações para não mudar, porque tem que morrer um monte de crente sem vergonha por aí. Ou eles têm que se converter. Porque o dia que uma igreja se vender, ou a gente ter voto cabresto, estamos perdidos, irmãos. Que isso? Ah, mas eu estou passando necessidade. Ué, então vamos te ajudar, irmão, mas não faz isso não. E é engraçado quando a gente fala esse voto cabresto, né? O pessoal fica assim meio indignado e a gente percebe que tudo tem a ver com a forma que você pensa. Só que se você pensa assim a respeito da eleição, não quero nem desfrutar com você de um papo a respeito de tantas outras coisas que são mais sérias, que você deve ser bem diferente. Se você se vende assim, sinto te dizer, mas parece que o teu preço não foi pago lá na cruz. Você não entendeu por que Jesus veio. Por isso que a conversão, numa tradução de John Wesley, numa das suas frases, eu gosto muito dela, ela tira o cristão do mundo. A gente acorda, pá. Mas a maturidade, ela tira o mundo de dentro da gente. Numa outra tradução, talvez, olhando para o tempo do Egito, que é o que eu quero que você entenda um pouquinho aqui, quando o povo de Israel ficou 40 anos no deserto, e mesmo 40 anos no deserto, ali já no final, para assumir, quando estamos no texto de Josué, o primeiro livro depois do Pentateuco, quando Josué começa a se desenvolver exatamente no capítulo 5, nós percebemos que a mentalidade daquele povo era de mentalidade de escravo. Não era uma mentalidade de alguém que saiu, não, eles saíram do Egito, chegaram à Terra Prometida 40 anos, mas o Egito não saiu deles. Vamos traduzir para a atualidade? Faz 40 anos que eu me converti em Jesus, mas eu continuo tendo as mesmas mentalidades, os mesmos erros, os mesmos defeitos, penso igualzinho até hoje. Deixa eu ser bem honesto. O que aconteceu nesses 40 anos na sua vida de Jesus? O que aconteceu nesse deserto que 40 anos você transitou e não mudou nada? Você continua igual. Josué capítulo 5, coloca para mim, Caio, olha o que diz esse texto, onde Deus começa a descortinar, porque a mentalidade deles ainda era de escravos. Quando todos os reis amorreus que habitavam no oeste do Jordão, e todos os reis cananeus que viviam ao longo do litoral, souberam como o Senhor tinha secado o Jordão diante dos israelitas, até que tivesse atravessado, eles se desanimaram e perderam a coragem de enfrentar os israelitas. Ou seja, a batalha estava na mão, ganha, mas desce mais. Naquela ocasião o Senhor disse a Josué, faça facas de pedra, circuncide os israelitas. Ou seja, Deus começou a falar, Josué, a galera desanimou, vamos para cima. Mas o povo não tinha força. Por que o povo não tinha força? Porque a ação que reprimia eles não estava no outro, ou seja, eles se desanimaram, eles se perderam, eles não querem mais nada, mas a minha mentalidade, o jeito de pensar, faz com que eu olhe para aquela situação e perca. Numa outra tradução, para você entender a atualidade, é como alguém ter medo de barata. Eu sei que é uma fobia, às vezes, outras coisas, mas você vê um bichinho ali, você fala, nossa, meu Deus, sai correndo, não, faz assim, ó. Acabou. Mas o problema da confusão minha com a barata não é o poder dela, não é a força que ela tem, porque ela não tem, apesar de ser nojenta e voar e ficar feio, né? Mas tudo bem, deixa para lá. Mas não é o meu olhar a respeito daquela circunstância, é a minha forma de pensar, que ao olhar para ela eu não consigo fazer assim. Acabou. Ou qualquer bichinho que seja.
Essa é a mesma circunstância que esse povo estava vivendo. Aí Deus começa a falar com Josué, para fazer com que Josué faça a circuncisão. Vai descendo para mim lá no 4, por favor, Caio, pode descer. Ele fez o que ele pediu, porque todos os homens aptos para a guerra morreram no deserto depois de terem saído do Egito. Então estava com um problema de homens, mentalidade. E aí, todos os que saíram haviam sido circuncidados. Mas todos que nasceram no deserto, 40 anos, a galera bom para a guerra, tudo top, depois da saída no caminho do Egito, não tinham passado por circuncisão. Ou seja, eu preciso fazer com que vocês entendam quem vocês são. Nós precisamos mudar isso aí. E olha o que Deus fez. Pode passar. Os israelitas adoraram 40 anos no deserto, até que todos os guerreiros tinham saído do Egito morressem, visto que não tinham obedecido ao Senhor, pois o Senhor havia jurado aos antepassados deles que não veriam a terra que lhes prometera, terra essas que lhes dariam, onde flui leite e mel. Volta no 5 para mim, por favor, Caio. Não pode descer. 7. Assim, em lugar deles, colocou seus filhos, e estes foram os que Josué circuncidou. Ainda estavam incircuncisos, porque não tinham sido circuncidados no caminho. Pode descer, versículo 8. Depois que a nação inteira for circuncidada, eles ficaram onde estavam, no acampamento, até se recuperarem. Vai descendo. Então o Senhor disse a Josué: hoje removi de vocês a humilhação sofrida no Egito. Talvez numa outra tradução mais atual, Deus está dizendo assim: agora vocês mudaram a mentalidade. Agora vocês vão conseguir enfrentar quem tem que enfrentar. Porque aquela galera que estava aqui, que ainda era do Egito, apesar dos 40 anos, não tinha mentalidade. Não foi transformado. Por isso esse lugar se chama Gilgal até os tempos de hoje. O que esse texto traz para a gente de Josué é o que o coração dos adversários já estava com medo. Estava sem ânimo algum. E o povo podia vencer, porque não havia resistência alguma neles. Mas o que travava era a mentalidade dentro deles. Porque eles, apesar de não serem mais escravos, se comportavam como escravos. Apesar de não serem mais escravos, pensavam como escravos. E diz o texto nessa expressão que Deus tirou deles o opróbrio, ou a vergonha, ou transformou a mente deles para que eles se tornassem quem Ele gostaria que eles se tornassem. Por isso que Gálatas capítulo de número 4, por favor, Caio. Gálatas capítulo de número 4, versículo 1. Olha o que diz esse texto, eu quero que você guarde. Vai funcionar isso aqui? Você quer testar? Vamos ver. O que digo é que enquanto o herdeiro é menor de idade, em nada difere de um escravo, embora seja dono de tudo. Não foi? Não. Vai me ajudando aí, Caio, melhor ser. No entanto, ele está sujeito a guardiões e administradores até o tempo determinado por seu pai, ele passar dos 18 anos. Assim também nós, quando éramos menores, estávamos escravizados aos princípios elementares do mundo. Faz sentido? Quando, porém, chegou a plenitude do tempo, onde Deus enviou seu Filho Jesus, nascido de mulher, nascido debaixo da lei, olha o que diz o restante do texto, a fim de redimir o que estavam sobre a lei, para que recebemos a adoção de filhos, de escravo para filhos, porque vocês agora são filhos. Deus enviou o Espírito do seu Filho no coração de vocês, e ele clama, Abba Pai. Pode ir descendo mais um texto, meu rei. Assim vocês já não são escravos, mas filhos. E por serem filhos, Deus também os fez herdeiros. Antes, quando vocês não conheciam a Deus, eram escravos daqueles que por natureza não são de Deus. Versículo 9 para encerrar. Agora, contudo, vocês conhecem a Deus. Ou melhor, sendo conhecidos por Ele, como é que estão voltando aos mesmos princípios elementares, fracos e pobres? Vocês querem ser escravos de novo? Numa outra tradução, o que Deus está dizendo para nós aqui, nessa carta de Paulo aos Gálatas, ele está espantado porque nós éramos escravos, fomos transformados em filhos, mas parece que nós vivemos, mesmo sendo filhos, com pensamento de escravos. A gente não entende a dinâmica de Deus, ou a dinâmica da adoção. Já é salvo, mas o resultado da nossa salvação não nos levou à maturidade, por isso que a gente vive em imaturidade, e aí a gente não percebe a salvação e vivemos numa miserabilidade salva.
Isso tem a ver com a gente. Romanos, capítulo de número 8, versículo 15 é o texto que nós vamos ler, capítulo 8 de Romanos. Mas eu quero só guardar no versículo 15, por favor. Vocês não receberam o espírito de escravidão, para novamente temerem. Mas vocês receberam o espírito que os torna filhos por adoção, por meio daqueles que lhe dá o direito de chamar Abba Pai. O que Paulo e eu estamos tentando te dizer, irmão, é que a gente precisa viver como salvos. Mas isso tem que passar pela nossa mente. A maior luta que nós temos é dentro de nós. É a nossa natureza, é quem nós nos tornamos, essa luta de Satanás sobre nós, como nós falamos, e Paulo fala isso narrando no capítulo 7 de Romanos, como nós falamos algumas semanas atrás. Ele tinha esse problema daquilo que ele quer fazer e não faz, e ele conta esse testemunho todo. Aí no capítulo 8 ele fala, gente, quando a gente se encontra com Deus, quando Jesus encontra com a gente como uma mulher samaritana, tudo se transforma, as coisas ficam diferenciadas. E a gente tem que viver isso. Se isso tudo que aconteceu com Jesus não transforma a sua existência, não transforma quem você é, você está vivendo um tempo de opressão, onde Satanás ama ver a gente viver como escravo. E aquilo que a gente falou no primeiro dia, sobre possessão e opressão. Possessão é aquilo que talvez o inimigo quer, o Satanás vem, toma a vida de alguém, o possui, fazendo ele ter outras circunstâncias, etc. E outras ações. Omissão, ou melhor, opressão tem a ver com aquilo que ele coloca, se utilizando das circunstâncias para ajudar-nos com os nossos pensamentos ruins, traumáticos e tudo da nossa vida, para que a gente viva oprimido. Sabe, um salvo xarope? Sabe, um salvo ruim? Um salvo que não se alegra na alegria da salvação? Um salvo que não vê resultado nas coisas, não consegue perceber, ou seja, Satanás está conseguindo produzir uma narrativa dentro da nossa cabeça, dentro de nós, e a gente não consegue mais viver o que ele tem para a gente. Por exemplo, 2 Coríntios capítulo 4, capítulo 10, por favor, versículo 4, Caio. Olha o que diz esse texto, que eu quero que você guarde. As armas com as quais lutamos não são deste mundo, mas são poderosas em Deus para destruir. Olha isso, fortalezas, versículo 5. Destruirmos argumentos de toda altivez que se levanta contra o conhecimento de Deus, e levamos cativo todo o pensamento para torná-lo obediente a Cristo. Ou seja, a nossa luta é para a gente colocar os meus pensamentos, os seus pensamentos, que produzem os nossos sentimentos, que têm a ver com as nossas reações, diante de Deus, porque se a gente não colocar nele, nós vamos ficar com a gente com esses mesmos pensamentos, e nós vamos viver como escravos, mesmo sendo livres. É como já dizia um grande pensador, que às vezes nós temos ele falava na África que prendia o grande elefante, um pedacinho de madeira, pequenininho, e ele nasceu assim, ele saía, não conseguia, saía, não conseguia, saía, não conseguia. Quando foi crescendo, percebeu que não precisava mais lutar contra aquilo. E aí quando ele era grande, o elefante, com a mesma madeirinha, porque ele foi ensinado que ele é escravo, e que ele não é mais forte que aquela madeirinha. Quantos de nós aqui estão perdendo a salvação, de viver melhor a salvação tão plena que Jesus nos dá? Estão tão aterrorizados pelo aquilo que pensam, aquilo que tem no seu sentimento, que não conseguem assimilar o que Deus tem para a nossa vida. Por isso, irmãos, a nossa mente, os nossos pensamentos é um lugar de confronto. É o lugar onde eu vejo, onde eu creio, onde eu acho. É o novo de Deus, é a mente de Cristo querendo entrar e as minhas mentes querendo sair. E Deus deseja que eu e você, sendo salvos, vivamos como salvos e não como incrédulos ou como aqueles miseráveis que não entendem o que está acontecendo. Muitos de nós, irmãos, vivem como salvos, mas emocionalmente tão confusos, emoções desastrosas, espiritualidade desestruturadas. Uma vida que não é coerente com uma fé cristã. Uma mentalidade que ainda não sofreu mutação. Porque, por exemplo, deixa eu te fazer um princípio aqui. Mentalidade gera pensamentos. Pensamentos geram princípios. Princípios coordenam emoções e sentimentos. Vou repetir para você entender. Mentalidade
gera pensamento. Sua mentalidade transformada, seus pensamentos transformados. Mentalidade igual, pensamento igual. Os pensamentos geram princípios. Minha mentalidade, eu creio, tal, pá, princípio. E os princípios se desenvolvem colaborando ou talvez auxiliando ou talvez coordenando as minhas emoções e os meus sentimentos, inclusive as minhas reações. Vou melhorar. Quando eu formulei, repensei, Deus trabalhou na minha mente a respeito de vários temas, vou trazer só um tema, por exemplo, morte. O que você pensa da morte? Quando a gente pensa da morte de forma natural, a gente tem medo, não é assim? A gente quer que o outro vá, mas que eu não vá tão cedo. A gente tem apreensão quando a gente está doente. Ai, Jesus, e agora? Meu Deus. Fica maluco. E quando os nossos vão, a gente fica bravo. Por que Deus mandou? Por que Deus trouxe? Por que não levou aquele miserável, aquele bandido? Levou meu pai que é bom. A gente tem problemas com a morte. Um tema só. Mas quando a nossa mentalidade é transformada a despeito da morte, como a palavra de Deus vai dizer para nós lá em 1 Coríntios capítulo de número 15, onde está a morte, a sua vitória, onde Jesus venceu a morte, para que eu e você pudéssemos olhar para a morte e não ter mais medo dela, a nossa mentalidade mudou. Por mudar a mentalidade, os nossos pensamentos mudaram. Então agora posso até pensar em morte, mas ela não é mais perturbadora sobre mim. Meus pensamentos mudaram. Quando eu vou no velório, ou vou no cemitério, que lugar bom para estar. Vou no velório, poxa, descansou. Mas mudou a minha mentalidade, que por sua vez mudou os meus pensamentos, que por sua vez mudou os meus princípios, geraram novos princípios. Então agora eu não vivo mais com medo da morte, mas eu vivo com a vida sem ser displicente. Porque eu sei que tem um prazo, eu sei que tem um dia, eu sei que vai chegar a minha vez. Eu olho para a situação humana, natural de todos nós, e eu não sou displicente a despeito dela, porque a minha mentalidade foi mudada, consequentemente os meus pensamentos foram transformados, e os meus princípios são outros. E aí as emoções e os sentimentos reagem. Como por exemplo, Isaías, você está com câncer. Glória a Deus. Vamos ver o que ele vai fazer comigo com esse câncer aqui, eu não sei o que ele quer. Não é, dona Cleide? Aconteceu um problema, a pessoa que você mais ama faleceu ou está doente. Vamos lá ver, glória a Deus. Ou seja, as suas emoções, seus sentimentos e as suas reações às circunstâncias da vida são transformados. Isso é um salvo que passou pela transformação da mente e que permite que as emoções e tudo que a gente faz e vive se torna diferenciado. Deveria ser assim em todos os âmbitos, em todos os lugares deveria ser assim. Mas infelizmente não é, irmãos. Infelizmente não é. Por isso o texto de Romanos capítulo 8, se você quiser abrir, eu quero ler alguns versículos apenas com você. Capítulo 8 de Romanos, a partir do versículo de número 1 até o versículo 11, ele vai falar sobre a condenação. Não há mais condenação para aqueles que estão em Cristo Jesus. Esse texto é lindo. A partir do versículo 12, ele vai falar até o versículo 17, sobre os filhos e os herdeiros, tudo aquilo que nós já falamos. A partir do versículo de número 18, até o versículo 25, ele vai falar sobre esse sofrimento que ele vive, que nós vivemos, não tem comparação àquilo que vai vir lá na frente, a glória que há no porvir. Mas aí no versículo 26 até o 30, ele fala que o Espírito Santo ajuda a gente. E por fim, no versículo de número 31 até o 39, ele fala sobre as provas do amor de Deus sobre a minha e a sua vida. E isso tem que mudar a nossa mente. Por exemplo, como que eu posso tratar os meus pensamentos, os meus sentimentos, as minhas emoções? Trouxe dois aqui para a gente pensar. O primeiro deles, medo e insegurança. Você tem medo? É inseguro a despeito de alguns desafios? O amanhã? Com quem vou me casar? Será que terei filhos? Será que serei mandado embora? Será que meu filho vai ser assim, assado? Medo e insegurança.
E esse texto do versículo de número 31, por favor, Caio, capítulo de número 8, versículo 31, faz a gente pensar nessa dinâmica quando a gente olha. E eu creio que Paulo estava enxergando tudo isso em nós, dizendo assim: nós vamos estar com medo, os nossos pensamentos, nossos sentimentos, nós vamos ter várias outras emoções, e a gente precisa trabalhar isso com eles. E Jesus vai, declara-se para Paulo, e Paulo traz essa narrativa a respeito do amor de Deus. E essa certeza do amor de Deus deve fazer com que as nossas inseguranças e os nossos medos vão embora. Porque olha o que diz o texto: que diremos, pois, diante dessas coisas, um pouco anterior às coisas, aqueles problemas, as dificuldades e tudo mais? Se Deus é por nós, quem será contra nós? O que Paulo está trazendo a gente perceber e entender aqui, meus queridos, é que o Todo-Poderoso está com a gente. Não tem outra pessoa, como eu estava falando com a dona Carmen esses dias aqui, estamos com a maioria. Se você e Deus, só dois ou só quatro, como você quiser contar com a Trindade, é maioria. Então o que a gente às vezes esquece é que Deus está conosco e não contra nós. A gente vive como salvo, mas na expectativa de que parece que Deus não está com a gente, parece que Deus não falou para a gente: eis que estou convosco todos os dias, palavras de Jesus. Parece que a gente não consegue viver esse tipo de ação, mesmo sabendo que Ele disse: Deus é com vocês. Isso deveria clarear a gente, isso deveria deixar a gente sem medo, deixar a gente sem insegurança, na certeza de que Deus está comigo e com você. E isso deveria modificar os meus e os seus pensamentos, as nossas convicções e pensamentos, para que a gente seja moldado nas emoções. E quando as emoções, as circunstâncias da vida começarem a engatilhar o medo e a insegurança, lembre-se: Deus é com você. E se Deus é por nós, quem será contra nós? Talvez numa outra tradução a gente poderia tentar parafrasear dizendo: se Deus está comigo, irmão, quem pode fazer alguma coisa contra mim? Olha o que diz 2 Coríntios capítulo 4, versículo 8 e 9, por favor, Caio. 2 Coríntios capítulo 4, versículo 8 e 9. De todos os lados somos pressionados, como nós cantamos, mas não desanimados. Ficamos perplexos, mas não desesperados. Pode descer. Somos perseguidos, mas não abandonados. Abatidos, mas não destruídos. Paulo está dizendo aqui, versículo 16, por favor, Caio, desça para o 16 do mesmo capítulo. Olha o que Paulo continua dizendo: por isso não desanimamos. Embora exteriormente nos desgastemos, interiormente estamos sendo renovados dia após dia. Enfim, em fora está com um problema, o médico está dizendo que não vai, que as coisas externas estão tudo ruim, mas aqui dentro eu estou, porque o sofrimento leve e momentâneo que produz para nós glória eterna, que pesa mais do que todas essas coisas. Ou seja, se Deus é por mim, quem vai lutar contra mim? Eu estou com a maioria. Por isso não precisa ter medo. Por isso não precisa ficar desesperado em relação às coisas da vida. Deus é por nós. Deus criou eu e você à sua semelhança. Deus fez um povo, fez uma aliança de sangue com esse povo. Deus nos salvou em Cristo Jesus. Deus nos trouxe confissão de pecado, perdão de pecado através da cruz. Deus nos fez adoção de filhos. Deus nos colocou o Espírito Santo. Deus é com você e Ele já provou isso de todas as formas possíveis. Por que você tem medo? Deus é com você, meu irmão. Você precisa renovar teu pensamento, a tua mentalidade, para toda vez que você acordar, talvez dizer isso: hoje Deus continua comigo, e se Deus é por mim, quem será contra mim? Nada e nem ninguém é capaz. Nem Satanás é contra, porque ele sabe o poder que tem e o poder que está em você. 1 João capítulo 4, versículo 4, a palavra vai dizer isso para nós, por favor, Caio. Filhinhos, vocês são de Deus e venceram, porque aquele que está em vocês, o Espírito Santo de Deus, é maior do que aquele que está no mundo. Cara, tu é poderoso, entende? Deus está com você, então para que ter medo? Deus está com você, então para que ficar desesperado? Deus está com você, então para que criar sentimentos ou circunstâncias das quais a gente fica inseguro diante do amanhã? Não, Deus não perdeu o controle, Deus continua cuidando, Deus continua cuidando da gente. Mas o outro conjunto de sentimentos que eu trago aqui, que faz parte da nossa realidade, além do medo e insegurança, vença o medo e a insegurança, lembrando sempre: se Deus é por nós, quem será contra nós? Mas talvez você é tomado mais por ansiedade e por falta de aceitação. Talvez dizendo: eu acho que eu não sei o amanhã.
Eu não consigo entender o amanhã, eu não sei o que está acontecendo, e eu não sei se Deus me aceita. Será que Ele vai me abençoar? Será que Ele vai cuidar de mim? Será que Ele vai suprir minhas necessidades? Será que Ele vai cuidar dos meus filhos? Será que Ele vai me ajudar nessa prova? Será? E a gente vive no será e não consegue compreender. Olha o que diz o livro de Romanos capítulo 8, versículo 32, Caio. Olha o que Paulo está dizendo para nós, você precisa guardar esse seu coração, meu irmão. Aquele que não propôs o seu próprio filho, a coisa mais importante para o Pai, mas o entregou por todos nós, como não nos dará graciosamente com Ele todas as outras coisas? Gente, será que Deus precisa mostrar que Ele te ama mais do que isso? Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho. Ou seja, Ele fez daquilo que era no céu a Trindade, permitiu que o filho dele viesse e morresse no seu lugar. Ou seja, Ele deu a coisa mais preciosa que Ele tinha, para fazer com que eu e você nos tornássemos filhos dele por adoção, dependentes de um pai como Ele, aceitando essa adoção. Para quê? Para você ficar ansioso? Você acha que Ele, por ter dado o filho dele, não vai te dar, com tudo isso, todas as coisas? Então, por que você está desesperado? Por que a gente vive inseguro, ansioso, e não entendendo o que Deus fez, o que Ele não fez com a gente? Meu irmão, se Ele dá o que mais precisamos, Ele não vai negar nada. Ele já provou isso, e o salvo vive isso. Se Deus me deu o próprio Filho, você acha que Ele não vai me dar todas as coisas das quais eu preciso, e não do que eu quero, mas do que eu preciso? Por isso, irmãos, quando você estiver ansioso, escute o que Jesus diz em Mateus 6, versículo 25. Por favor, Caio. Digo a vocês, não se preocupem com a própria vida, quanto que vão comer, beber ou vestir. Numa outra tradução, não andeis ansiosos por coisa alguma. Versículo 34, Caio, por favor. Olha o que diz o versículo 34 do capítulo 6. Portanto, não se preocupe com o amanhã, pois o amanhã trará as suas preocupações próprias. Basta cada dia o seu mal. 32, por favor, Caio, passei o texto. 32. Pois os gentios é que correm atrás dessas coisas. A palavra aqui gentil é dizer, quem não se encontrou comigo faz isso. Corre, fica desesperado, ansioso com as coisas. Mas o Pai celeste de vocês sabe que você precisa disso, e Ele já supriu em tudo as suas necessidades. E a gente fica desesperado. É filho que se comporta como nécio, é filho que se comporta como escravo, é homem e mulher salvo que se comporta como não salvo. Entende? Filipenses capítulo 4, a mesma circunstância quando Paulo vai dizer para nós. Filipenses capítulo 4, por favor, Caio, versículo 6, olha o que diz o texto, Filipenses 4, 6, não andem ansiosos por coisa alguma, mas antes disso, ou seja, antes de tomar conta da ansiedade de vocês, procure por meio da oração, súplica com ações de graça, apresentar a Deus aquilo que você está precisando. Relacionamento de filho com o pai, versículo 7, por favor, Caio, pode ir descendo. Então, quando você se apresentar a isso, a paz da qual você não tem por causa da tua ansiedade. Quando você está ansiedade, você não tem paz. Quando você está inseguro, você não tem paz. Então agora, se você fizer isso, a paz vai ocupar. A paz de Deus que excede o entendimento, ou seja, você não entende, vai proteger, vai guardar o seu coração. E o que mais? Os seus pensamentos, a despeito da vida. Que vai moldar os seus princípios, que por sua vez vai colaborar e redimir as suas emoções e os seus sentimentos. E eles vão ser todos em Cristo Jesus. Versículo 8, pode passar. Por isso, irmãos, finalmente, ocupem o pensamento de vocês com aquilo que é verdadeiro, com aquilo que for digno de respeito, com aquilo que for justo, tudo que é puro, tudo que é amável, tudo que é de boa fama, e tudo que houver alguma virtude, que isso seja o que ocupe o coração da gente, a mente, os pensamentos nossos. O que Paulo está sugerindo para nós aqui nesse texto é que a ansiedade, ela pode ser assimilada, contestada, quando nós entendemos que aquele que não poupou o seu próprio filho, não nos dará com ele todas as coisas? Então por que a gente fica desesperado? Jesus morreu por mim e por você, para que a gente pudesse ter vida, e vida que vale a pena ser vivida, irmão. E eu quero te dar alguns conselhos para a gente partir para o encerramento, antes de ouvir, refletir e agir. Primeiro conselho que eu lhe dou, meu irmão, para ser um salvo e não um salvo miserável, procure transformar-se pela mentalidade. Caso a sua mentalidade não se transforme,
você vai viver como escravo. Até vai para o céu, mas não experimentou o que é viver uma salvação na terra. Você nunca entendeu o que é o reino de Deus descendo e transformando a nossa vida. Você nunca experimentou o que é o reino chegando na sua casa e a sua casa se torna um lugar onde o reino dos céus está. Porque nós somos uns escravos, uns salvos escravos e não um salvo filho. Por isso transforma a sua mentalidade. Segundo conselho que eu te dou: alinhe seus pensamentos com coisas do alto. A gente está vivendo, como eu disse, no começo, 60 mil pensamentos por dia. Isso alguns anos atrás. Por causa da internet, redes sociais, nós estamos enchendo as nossas cabeças de muito mais. E coisas que não são razoavelmente boas. Por isso, querido, pare de se alimentar daquilo que está estragando os seus pensamentos, princípios e sentimentos e emoções. E comece a alimentar a sua mente daquilo que é do alto. Busque a Deus. Ouça mais de Deus. Canções, palavras. Enche a sua mente com coisas do alto. Terceiro conselho que eu te dou: use um filtro para que você saia, para que o que entra e que sai melhor da sua mente. Questione. Será que isso aqui é de Deus, não é de Deus? Só que se você vai questionar, mas não conhecer a palavra, você não vai ter base para questionar. Por isso, conheça a palavra, para você filtrar aquilo que vai entrar, ou mesmo aquilo que vai sair dos seus pensamentos. Quarto conselho que eu te dou: tenha diálogos positivos na perspectiva da salvação. Como, por exemplo, você às vezes dizendo, eu não consigo. Talvez você deveria trocar essa frase pela expressão, eu estou aprendendo. Talvez a frase que você usa, eu falhei, talvez você deveria trocar dizendo, eu estou crescendo, por isso que está doendo. Isso é a gente mudar os diálogos e olhar para dentro de nós e chamarmos a nossa atenção a despeito que está. Inclusive, Davi faz isso quando ele olha para si mesmo, olha para a sua alma, ele diz, por que você está abatido, a minha alma? Não é para você viver isso, nós já fomos salvos. De vez em quando você tem que olhar para o teu espelho e falar, para de viver assim, miserável escravo, tu não é mais escravo, Jesus te salvou. Se isso não vale, o pastor dizendo para você, olha para o teu espelho e fala para a tua alma, como Davi fazia. Diálogos positivos consigo mesmo. E por último conselho que eu te dou. Não se esqueça, Romanos 8, por favor, Caio. No mesmo texto nós estamos lendo, versículo 32, mas antes no versículo 28. Olha o que diz Romanos 8, 28, por favor, Caio. Sabemos que todas as coisas contribuem juntamente para o bem de todos aqueles que amam a Deus. Tudo coopera. Aqueles que foram chamados de acordo com o propósito que Ele tem para nós. E qual que é esse propósito? Versículo 29, Caio. Pois aqueles que de antemão conheceu, eu e você, também nos predestinou, para quê? Para ir para o céu? Não, para sermos conforme a imagem do seu Filho, ou seja, Ele predestinou, me chamou, me transformou, mente e tudo, para que eu me transforme à imagem do Filho, a fim de que Ele, o Filho, seja o primogênito entre muitos irmãos, eu e você. Ou seja, a minha e a sua vida, ela precisa passar por evoluções, e o primeiro ambiente de evolução é transformar a nossa mentalidade. Por isso, para a gente ouvir, refletir e agir, e vimos para a Santa Ceia, eu quero te perguntar. Primeira questão do ouvir, refletir e agir. Que tipo de salvo você é? Um salvo miserável ou um salvo pleno? Que está em pleno conhecimento de Deus e desejando viver a plenitude do céu na sua vida. Que tipo de salvo você é? Se você perguntar para as pessoas ao seu trabalho, da sua família, ao redor, eles vão dizer que você é um salvo ou é um salvo miserável? Como aquela brincadeira que a gente sempre faz. Quando você se apresenta, eu sou cristão. Se eles tiverem esse tipo de reação, você cristão? Conta outra. Quer dizer que você é um salvo miserável. Você nunca demonstrou em atitude que Jesus é com você. Agora, quando você ouvir essa mesma expressão, quando você disser, você é cristão? Sou. Ah, eu sabia, tinha alguma coisa. Então você é um salvo pleno, que as pessoas estão percebendo quem você é. Que tipo de salvo nós somos? Segunda ação para você pensar.
para mudar os seus pensamentos, para mudar as suas emoções, seus sentimentos, precisa mudar a mentalidade. E essa mentalidade só vai ser transformada quando você buscar o Senhor de fato e de verdade. E por último, suas emoções e pensamentos podem sim ser governados pelo Espírito Santo. Mas para isso você precisa amadurecer, crescer. Porque escravo se comporta como escravo e não faz nada pela transformação. Mas aqueles salvos em Jesus têm as suas transformações na mente, nos pensamentos, projetando transformações nas emoções e nos sentimentos. Quem somos nós? Que Deus nos abençoe e nos ajude. E eu espero que quando a gente sair daqui, na lanchonete, no trabalho, em qualquer lugar que você se encontrar amanhã, durante a semana, você se comporte como um salvo. Salvo. Não como um salvo miserável. Que as pessoas olhem para nós e saibam quem nós somos. E não só saibam quem nós somos, mas percebam o Deus a quem nós cremos. Feche seus olhos.